continua falando, porque a gente vai falar de uma notícia que não é tão boa, né? A gente, toda vez que fala a respeito desse caso, já bate uma tristeza, né? Porque a senhora lembra da morte da filha da Glória Pérez, veio à a Daniele, tona, há quase 30 anos atrás, esse ano veio à tona e toda a história. Ano, né, que o HBO lá fez aquele documentário, aquela coisa toda, e gente, todo mundo queria saber o que de fato aconteceu. Ontem à noite, todo mundo já né, prontinho para descansar, já jogado na frente do sofá, na internet ali, veio a notícia. Gente, nesse domingo, a morte do ex-ator Guilherme de Pádua. Menina. E até então, a informação que foi passada para a imprensa é de que foi um infarto fulminante que ele sofreu, caiu no chão em casa e acabou falecendo. Não teve jeito, não teve socorro, não teve nada. Ele aí, para você que está em casa, relembrar, condenado, né, de assassinato da atriz Daniela Pérez, filha da escritora Glória Pérez, que inclusive está com novela agora, né, lá pelos lados do Plim Plim, na telinha do Plim Plim. E essa informação foi confirmada pela Igreja Batista de Alagoinha, onde o Guilherme se converteu. Ele, na verdade, ele se tornou pastor da igreja, né? E aí, o nome dele esse ano foi um dos mais comentados depois da divulgação desse documentário sobre os últimos dias de vida de Daniela, em que eles tentavam retratar ali tudo o que aconteceu, até depois da morte, o corpo foi encontrado por quem, né? Os indícios, o julgamento, toda essa questão aí como chegaram até o nome dele, comportamento. E aí foi muito falado nos últimos meses. E esse episódio aí tá dando o que falar ainda. Nem internet, depois da morte dele, né? A coisa foi esquecida. Do céu. O documentário teve o recorde, assim, de pessoas assistindo, aquela coisa toda. Ninguém nem tinha essa plataforma de streaming. Compraram, inclusive, por conta desse documentário que guardava e escondia aí alguns mistérios dessa história toda. E ontem veio à tona aí o Guilherme de Pádua, né? O falecimento dele. E o anúncio da morte dele deixou os internautas intrigados. Sabe por quê? Pela forma como foi anunciada. Na verdade, o pastor Márcio Valadão ia fazer uma live, já estava previsto que ele faria essa live. E durante a live, quando ele começa, ele fala a respeito do assunto. Só que parece que ele está sorrindo quando dá a notícia. A gente tem um vídeo, né, meu diretor? Coloca aí no ar. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha. Ele acabou de morrer. Mas agora, quando... Olha, mas na verdade, a gente até ficou se questionando. Eu fiquei me questionando também, porque eu achei que parecia que ele estava alegre. Ou será que é o jeito dele de falar que já é dessa forma, né? Mas o que aconteceu? Os internautas que estavam vendo ali, de repente, pela primeira vez, porque essa imagem ganhou a internet, né? Começaram a achar estranho isso. Só que realmente, né, é o jeito dele de falar, a forma dele de falar é assim, né? E aí muita gente estranha. Você achou estranho também? Dona Mica, acho que assim, se eu não tivesse visto ele em outros materiais na internet, eu também ia achar estranho dele rir anunciando a morte de alguém, né? Mas eu já tinha visto outras lives dele, ele realmente fala assim desse jeito mesmo, mas a gente fica assim, né, com a pulga atrás da orelha. Por que ele tá rindo, né? Não, a gente sabe que existe toda uma história, né? Por exemplo, eu não sei se a senhora lembra, alguns meses atrás, um mês e pouco, o próprio Guilherme de Pádua, ele foi orientado a pedir perdão da Glória Pérez. Ele nunca tinha pedido perdão, inclusive ela falava isso no comentário, né? no documentário. E aí ele veio a público pedir perdão dela. E orientado também pelo pastor. Mas, de acordo com o que se tinha de informação ali com as pessoas que estavam próximas dele, que ele não tinha paz, que ele, né, isso incomodava muito ele ainda. E, de acordo com a religião deles, depois que você falece, você tem, enfim, descanso, tem paz. Então, eles não veem a morte como uma coisa tão ruim, que acontece assim, né? Pois não, meu diretor? Olha, então, é isso que acontece geralmente ali nesses casos e talvez por isso ele não tenha dado essa notícia de uma maneira tão triste assim. Isso. Agora, choveu de comentários. Afinal de contas, talvez na teoria, né, da igreja tenha tido tempo dele pedir perdão de certa forma,
E aí, descansado em paz, né? É segundo verdade. informações da igreja. E aí foi uma chuva de comentários, eu mesmo fui lá olhar os comentários, só tinha comentário ruim, assim, entendeu? E que assim, intrigante, né, dona Mica? Comentários assim que a gente ficava ligando não tinha um datas, comentário bom. algumas outras coisas, inclusive, Mas né? os comentários de início eram todos ruins, entendeu? Tipo assim, ai, já foi tarde, só coisa pesada mesmo. Não tinha um comentário que dissesse, não tinha. Tudo comentário realmente ruim, dizendo que, achou que foi pouco, porque ele deveria ter pago mais pelo crime, né, gente? Olha, e tem famoso comentando sobre essa morte também. Olha só quem é ele, Raul Gazola, se pronunciou. Raul Gazola, gente, que sentiu aí bem de perto toda essa história, né, dona Mica? O Raul Gazola, que é o ex-marido, foi o viúvo, né, da Daniela Pérez. Na época ela era casada com ele quando ela faleceu. Depois aí dele ser questionado, né, ele acabou revelando que o mundo amanheceu melhor e o ar mais limpo e que o assassino Daniela Pérez já teria ido tarde. O ator ainda comentou sobre o anúncio da morte que foi feito pelo pastor e disse que deveria ser um tormento conviver ali com o Guilherme como pastor, né? Enfim, ele tinha muita mágoa, ele guardava. Até porque na época que se descobriu a morte da Daniela, o Guilherme de Pádua foi um dos que chegou, uma das pessoas que naquele momento de dor, que ele estava transtornado, chegou lá para abraçar ele, para deixar uma palavra, dizendo, temos que descobrir quem foi e tal. E aí Raul Gazola nunca esqueceu desse momento do Guilherme vir abraçá-lo nesse momento de dor, né? Até hoje em podcasts atuais, depois veio à tona o documentário, ele ainda conta essa história de que ele estava ali, todo mundo curioso para saber o que tinha acontecido, se ela tinha sido sequestrada ou não, e depois descobriram a morte dela, que ela tinha sido encontraram o cadáver, e aí não tinha suspeita, o Guilherme de Pádua foi lá, abraçou o Raul Gazola, né, dando as condolências a ele, né, dona Bia? E aí, depois da partida do Guilherme de Pádua, as pessoas começaram a fazer diversas associações. Eu não sei se a senhora lembra, assim, né, o que acontece. Ontem, no dia 6 de novembro, completou aí 27 anos da estreia de uma novela. Ontem, exatamente 27 anos atrás, Glória Pérez estava tentando se recuperar da dor da morte da filha e voltava no ar com uma novela chamada Explode Coração. Sucesso, né, das décadas de 90. Mas só que o que as pessoas começaram a identificar? Que o Guilherme de Pádua, ele teve um problema no coração, foi isso que levou ele à morte, né, de acordo com as informações, que ele teria tido um infarto fulminante. E aí as pessoas fizeram associação justamente com o nome da novela, que ela estava voltando, que era Explode Coração. Aí começaram a fazer diversas associações na internet, tem diversas associações, tem sites que fizeram 2, 3 associações ali a respeito disso tudo, né, da época, da morte dele, nome, né, com associação com o nome da novela, com a própria época, com várias coisas. Então tem as pessoas estão começando a encontrar várias associações, tem fotos do várias Guilherme, teorias também, várias teorias, com questão de data, porque naquela mesma data dos anos 90, estreava Explode Coração, com a data que batia e com a causa da morte do Guilherme de Pádua. Isso tudo são especulações de internautas, sites na internet, mas que deixa a gente, assim, intrigado, né, dona Mica, com aquela Tem, inclusive, curiosidade. fotos do próprio Guilherme, aí como as pessoas dizem que ali atrás já se via espíritos. Estão fazendo várias associações, né? É verdade. Mas o que aconteceu foi que ele realmente faleceu. E agora, né, vamos ver como é que fica aí essa história toda. Ele tinha filhos ali, né, inclusive. E o pastor na live, inclusive, de Alagoinha, lá da Igreja Batista de Alagoinha, esse que anunciou a morte do Guilherme de Pádua, disse que pela manhã, quando ele fazia o culto, a esposa do Guilherme de Pádua, ou ex-esposa, não tem essa informação, estava lá na hora da congregação ali. E horas depois ele descobriu que o Guilherme tinha falecido. É verdade. Bom, daqui a pouco vão surgir mais detalhes sobre essa situação. A gente passa a régua nesse assunto, então. Eita, menina! Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos, então se inscreva no canal, ative as notificações e receba o melhor da TV A Crítica aí no seu celular.